Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao programa O Evangelho Católico, em que meditamos a homilia, a palavra de Deus, deste próximo domingo. E hoje, neste quinto domingo do tempo comum que vamos meditar, o Evangelho se encontra em São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comecemos hoje a nossa meditação pelo Evangelho. Apertado pela multidão que estava sedenta da palavra de Deus, Jesus, ao terminar a pregação, se senta à barca de Pedro. Como nós sabemos, a barca de Pedro é a imagem da igreja. Jesus sobe na barca para, desde lá, ensinar as multidões. E Jesus diz a Pedro e diz à igreja de todos os tempos: avancem para as águas mais profundas. É uma palavra de ordem do Senhor. E Simão Pedro obedece. Jesus confia a Pedro e aos seus ministros e a toda a igreja que avancem para as águas mais profundas, que devemos evangelizar sempre, em todos os lugares, em cada lugar, em cada tempo, pregando o Evangelho. Principalmente frente hoje à descristianização que o mundo enfrenta, ao secularismo, ao neopaganismo. Nós somos convidados por Jesus a ir para as águas mais profundas, sem medo. E a resposta de Pedro também é a resposta muitas vezes humana nossa. Mestre, pescamos a noite inteira e nada pegamos. Jesus não era pescador. Pedro, sim. E sabia que a hora de pescar era noite, não era de dia. Mas o sábio Pedro disse: mas em atenção às tuas palavras eu lançarei as redes. Às vezes, o medo também nos amedronta. Nós temos medo de evangelizar, medo do novo, medo de ir para as águas profundas porque não sabemos o que vamos encontrar. A nossa humanidade amedrontada, ela se vê diante de certas realidades que são intransponíveis. Como nós vamos fazer isso? De que forma? Como vamos continuar? Como nós vamos avançar para águas mais profundas? Mas nós temos uma voz a qual devemos obedecer. E é que Pedro obedeceu. Na tua palavra, Senhor,
eu lançaria as redes. Porque é só na palavra de Cristo que a pregação se torna eficaz. É só na palavra de Jesus que o Evangelho produzirá frutos. E aqui está a prova de que não somos nós. Não são os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas que produzirão o fruto. Mas a palavra de Cristo, o próprio Cristo, é Ele quem nos dá a garantia de que está conosco, avançando para as águas mais profundas, de que o sucesso da evangelização não é nosso. O sucesso não são dos nossos projetos pastorais, não são das nossas reuniões, das nossas organizações, tudo isso é humano. Mas sem a palavra de ordem de Cristo, nada disso produzirá fruto. E nós devemos obedecê-lo. E após essa comovente pesca milagrosa, São Pedro diz: Senhor, afaste de mim porque sou um pecador. São Pedro reconhece a grandiosidade de Cristo, que é Deus. Nós vamos ouvir na primeira leitura hoje justamente isso, aquele que está envolto em uma fumaça, aquele que faz o templo tremer. É diante deste que Pedro está. Senhor, afasta-te de mim, chame alguém melhor. E, no entanto, esse Senhor quer precisar de nós. Pobres, pequenos, frágeis, ignorantes. E este tão imenso Senhor pergunta na primeira leitura: quem enviarei? Quem irá por nós? Que mistério tão grande deste Deus que quer precisar de nós para realizarmos a sua obra. Não tenhamos medo. Jesus diz: não tenhais medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Meus irmãos, este é um ministério para a nossa vida, não só para os padres, mas para os leigos. Principalmente para nós padres, mas também para os leigos, sermos pescador de homens. Pescar, arrebanhar através das redes para a barca da igreja, homens e mulheres. O Senhor nos envia a todos nós, crismados e batizados. Nosso batismo nos impulsiona e o nosso crisma a cumprir este mandato do Senhor, a ir para as águas mais profundas, a não termos medo e pescarmos homens. E vejamos finalmente a atitude de Pedro, Tiago e João, diante do chamado de Jesus. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pescaria nunca mais, barca nunca mais. Eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Isso é ser cristão. Deixar a vida passada, a vida velha. Deixar uma vida voltada para si, dobrada sobre si, para seguir aquele que nos chamou e nos consagrou para uma missão, para uma realização de vida muito maior, muito mais plena, um sentido de vida muito mais profundo. Porque somos todos chamados a sermos testemunhas do Senhor. E ainda outro aspecto, na segunda leitura que ouvimos hoje. São Paulo nos diz: transmito-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Vejamos, meus irmãos, este evangelho que somos chamados a anunciar, estes homens e mulheres que somos chamados a arrebanhar, devem escutar o evangelho, a transmissão da fé destes 2000 anos verdadeira, não o moralismo, não um conjunto de regras e de normas, mas a evangelização de uma pessoa, o anúncio de uma boa nova de uma pessoa que é Jesus Cristo. Transmito-vos aquilo que recebi. Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós. Esta é a verdade de fé. São Paulo não inventa a fé. São Paulo transmite a fé. Uma fé verdadeira, sólida. É isso que vamos anunciar. Não vamos em nosso nome, nós vamos em nome da igreja. Nós vamos em nome de Cristo. O Evangelho e a fé não são nossas, mas de Cristo. E a eficácia será tanta quanto formos fiéis à tradição, à Escritura, às palavras de Cristo.
Mas ainda existe um outro aspecto. Nós não pregamos um mito, uma lenda, um sonho. É isso que São Paulo diz, com realidade profunda, sobre o Cristo ressuscitado. Apareceu a Cefas e depois aos 12, e mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu a mim, como um abortivo. É um testemunho pessoal da igreja, dos 12, de Paulo. O Evangelho são de testemunhas reais, que tiveram a sua experiência com o Senhor, que tocaram no Senhor. Que, meus irmãos, hoje permaneçam em nossos corações estes piedosos pensamentos. O Senhor nos envia e nos chama para a missão. Nós realmente somos importantes para a pregação do Evangelho, porque sem os cristãos que tornam visível o corpo de Cristo e a sua presença, como o Evangelho será anunciado? Como Jesus será conhecido? Este Evangelho é uma pessoa concreta, é Jesus, vivo e ressuscitado, tal como ele é crido pela Igreja Católica, dentro da legítima tradição dos apóstolos. E que nos resta dizer? Sejamos fiéis à tão grande e urgente missão que Jesus nos confia. Avança para as águas mais profundas. Vem, Senhor Jesus, porque o teu mar é tão vasto e o nosso barco, tua igreja, é tão pequena. Vem conosco e temos certeza que nossas redes não se romperão nem ficarão vazias. Na tua palavra, ensina-nos a lançar as redes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.